A informação está no ar e não quer calar. A verdade da fonte da informação está no ar. E através da felicidade do meu sorriso, isso, a sua audiência é tudo o que eu mais preciso. Muito obrigado, amigos internautas, por essa grande audiência. E tenha sempre o meu respeito através do entoar da minha eloquência. Todas as informações em um só canal, para te informar com a verdade e ponto final. Obrigado. Obrigado e obrigado por essa grande repercussão. E é uma alegria e satisfação fazer a melhor comunicação a cada amigo cidadão. E quando o nosso povo quer, ninguém domina. O nosso povo se ilumina através de uma mesma rede de fonte de sintonia. Eu faço o que gosto. Eu gosto realmente do que faço. E a todos eu cito e mando aquele abraço. Obrigado, amigos internautas, por essa grande audiência, e tenha sempre o meu respeito através do entoar da minha eloquência. O seu giro informativo está no ar e não quer calar. A verdade da fonte da informação está no ar, para com a verdade te informar. O seu giro informativo está no ar. A comparação entre os atos terroristas, golpistas, bolsonaristas, porque está comprovado que tem bolsonaristas envolvidos nesses atos terroristas do dia 8 de janeiro do ano corrente de 2023. A verdade da fonte da informação para informar a todos vocês. E a comparação com o massacre dos professores em Curitiba em 2015. A verdade da fonte da informação está no ar. Em 2015, os professores do estado do Paraná foram literalmente massacrados pela Polícia Militar do estado do Paraná. Porque os professores e funcionários do estado do Paraná não queriam a extinção do Fundo de Previdência dos funcionários públicos do estado do Paraná em mais de 12, é isso mesmo, mais de 12 bilhões de reais. Os professores foram massacrados em praça pública à luz do dia e para o mundo ver. A falta de sensibilidade dos governantes da época e do poder público do estado do Paraná contra o trabalhador e o povo brasileiro paranaense. Já no caso do golpe de Estado bolsonarista do dia 8 de janeiro de 2023, as portas do Palácio do Planalto foram abertas, literalmente abertas, para destruir as dependências dos três poderes constituídos: o poder executivo, o poder legislativo e o judiciário, ou seja, destruir a democracia brasileira literalmente, através da força contra o nosso povo e toda a nossa gente. E gente é o que inspira a gente a informar com a verdade o nosso povo e toda a nossa gente, através da verdade, de uma forma independente. Essa é a diferença e esse é o nível de tratamento para que você venha
a construir a sua opinião através do seu pensamento. Enquanto o povo brasileiro não mudar o seu pensamento, não adianta discutir política no Brasil. Voto não tem preço, tem consequência, mas a consequência do seu voto são as obras que você vê. Mas hoje nós sabemos que essas obras estão todas superfaturadas através do orçamento secreto. Porque tem a manipulação da política com a religião para manipular a nossa população em todos os setores da sociedade brasileira, para manipular a nossa sociedade brasileira, em todos os setores da sociedade brasileira. Essa é a verdade sobre a sociedade brasileira, ou seja, os meios de rádio, jornal e televisão e a constituição dessas concessões públicas foram distribuídas para a direita. E a direita cria o jornal para informar e manipular a sociedade de uma forma por igual, através do rádio, do jornal e através da televisão. Cria-se uma base de manipulação social sobre a nossa população. A manipulação da elite brasileira, que está na elite política do poder, nas esferas municipal, estadual e no governo federal e no poder militar. E além da cobrança de imposto sobre o nosso povo e sobre a sociedade brasileira e a criação e a taxação de imposto, seja na esfera municipal e também na esfera estadual e também na União Federal. Ou seja, é uma manipulação de amarração sobre a nossa população. Enquanto os ricos não pagam imposto, quem paga imposto é pobre. Rico só nega imposto em paraíso fiscal. Essa é a verdade da fonte da informação e ponto final. E no site Metrópolis você tem a divulgação dos grandes milionários brasileiros que estabelece a sonegação de imposto sobre o nosso povo brasileiro. Essa é a verdade para que você venha a construir uma nova identidade de construção social, de reconstrução social, para que a nossa sociedade venha realmente a construir a sua opinião e ponto final. Enquanto isso, autoridades religiosas têm isenção de imposto e privilégios com mais de R$1 bilhão do governo Bolsonaro. A fonte da informação é do site da revista Isto É, a época do governo Bolsonaro. Ou seja, quem paga imposto é pobre, rico não paga imposto, rico só nega imposto em paraíso fiscal. A verdade da fonte da informação e ponto final. Site, revista, Isto É, e complementação da informação. Site Metrópolis. Enquanto a sociedade brasileira eleger e reeleger os mesmos vereadores, os mesmos prefeitos, os mesmos deputados estaduais, os mesmos governadores, os mesmos deputados federais, deputados estaduais e senadores. Ou seja, o mesmo mecanismo de manipulação política sobre a vida social do povo brasileiro. Essa vai ser sempre o destino, o falso destino da manipulação sobre a sociedade brasileira, porque é uma manipulação
da enganação da elite brasileira sobre o povo brasileiro. E por isso se transforma na manipulação da informação e na manipulação da verdade. E ainda você tem ex-vereadores, ex-prefeitos, ex-deputados estaduais, ex-deputados federais, ex-senadores, ex-governadores e ex-senadores com a influência que continua a manipular para eleger e reeleger a mesma classe política, o mesmo mecanismo político de manipulação sobre a sociedade brasileira. Enquanto isso, o povo trabalhador pagando cada vez mais imposto e taxação de imposto sobre o nosso povo. É a manipulação da política, da enganação sobre o nosso povo. Se a sociedade não quebrar essas correntes de manipulação social, a sociedade sempre vai ser manipulada. Uma questão que devemos estabelecer e constituir. Em 1964, ocorreu o golpe de Estado no Brasil. E diziam, vamos estabelecer o golpe de Estado, porque o comunismo pode ser uma realidade no Brasil, contra a China, contra a União das Repúblicas Socialista Soviética, e após 50 anos. Qual é a diferença do Brasil para a China? Porque o Brasil viveu uma ditadura da direita durante mais de 20 anos. Essa é a verdade, essa é a realidade. A verdade sobre o povo brasileiro que nem direito a saneamento básico tem. Essa é a verdade que deve ir muito mais além para construir as mentes que estão no além da manipulação política. Essa é a verdade que devemos informar em sua vida. E inflação, destruindo o poder de compra das famílias brasileiras. Agora, qual é a diferença da China? Evolução tecnológica e científica, inovação tecnológica e científica. A China está comprando mais de 70% da produção agrícola, mais de 70% do minério do povo brasileiro, das riquezas naturais, para desenvolver ainda mais o progresso, o desenvolvimento da ciência e da tecnologia do país da China. Essa é a verdade, essa é a realidade, enquanto privilégios para a elite militar, enquanto privilégios para a elite política e o povo passando fome e necessidades sociais, não tendo direito à moradia, não tendo direito à dignidade de vida social. Essa é a verdade e ponto final. Se a sociedade continuar a eleger e a reeleger a mesma classe política, o mesmo mecanismo político no Brasil, essa será a realidade da sociedade. E depois não adianta fazer manifestação em porta de Câmara Municipal, em porta de Assembleia Legislativa, em porta da Câmara Federal e na porta do Senado Federal, porque você concedeu, através do seu poder do voto, a manipulação para a direita, para a elite brasileira manipular a sociedade brasileira. Essa é a verdade para que você leia, escreva e releia através do seu pensamento, para você construir a sua opinião a todo momento. Essa é a verdade da fonte da informação, para que você, amigo cidadão, venha
a construir a sua opinião. O Brasil apenas vai mudar se um dia o povo brasileiro e a sociedade brasileira for iluminada pela consciência social e política e seguir e conseguir identificar a luz de quem realmente é contra o nosso povo, o povo brasileiro. Porque hoje no Brasil, quem é a favor do povo é acusado de ser contra os interesses do povo. E quem é contra os interesses do povo é estabelecido e constituído e eleito para câmaras municipais, assembleias legislativas, Câmara Federal e no Senado Federal. Essa é a verdade, ponto final, e assim se estabelece a manipulação social sobre o nosso povo e sobre toda a nossa gente. E é tão verdade essa situação que hoje começa a aparecer as provas da maior manipulação social que foi a Operação Lava Jato sobre o povo brasileiro. E com a grande repercussão da mídia, rádio, jornal e televisão. Já o massacre dos professores do estado do Paraná não teve o mesmo destaque e repercussão na mídia nacional que a Operação Lava Jato, porque a maioria desses mesmos deputados estaduais do estado do Paraná foram reeleitos e estão aí cada vez mais manipulando a vida do povo paranaense e do povo brasileiro. E assim se estabelece um mecanismo de corrupção, um mecanismo de manipulação nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas, na Câmara Federal e no Senado Federal. Essa é a verdade e ponto final. Para assim criar um falso clima de combate à corrupção, para a manipulação da nossa população e do povo brasileiro. Essa é a verdade. É só através da consciência política que podemos realmente mudar a nossa vida. Não através da violência, mas através da eloquência de exercer o voto de forma consciente. Essa é a verdade que nós devemos informar ao nosso povo e a toda a nossa gente. Essa é a verdade. A manipulação política no Brasil é feita pela elite e pela direita, que manipula todos os meios e instrumentos de manipulação da sociedade brasileira. Essa é a verdade dos fatos. E assim segue a verdade. Você está sendo sempre enganado e manipulado pela elite brasileira do Brasil. E ao povo brasileiro fica essa Constituição para voltar aos atos democráticos e realmente defender a igualdade, a fraternidade e a justiça social e a democracia, porque é apenas através da democracia que podemos construir uma vida social para a sua vida, para seus filhos, para seus netos, para estabelecer, através do exercício do voto, a construção da igualdade, da fraternidade e da justiça social. Assinado Márcio Adriano Costa e Silva. Opinião, blog Márcio Adriano Costa e Silva. Para informar com a verdade em sua vida.